Bom dia, queridos. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma parábola muito famosa, conhecida, e é uma parábola que nos exorta a orar sempre. É a parábola do juiz Inico. Ela está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, como eu disse para vocês, essa parábola ela é uma exortação para nós sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E é justamente isso que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Para que a gente também não desanime de orar por causa da demora das respostas das nossas orações. Pois Deus sempre as ouve e no tempo certo Ele as responde. Salmo 40, do versículo 1 a 3, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu gosto muito desse salmo porque ele dá esse sentimento de Deus se inclinar no sentido de um pai que se inclina para saber o que o filho está necessitando, o que está acontecendo com ele. E essa parábola diz também no verso 2 que um certo juiz, né, o que ela nos ensina aqui? Que um certo juiz, na época de Jesus, os juízes eram homens muito corruptos. E ele fala aqui que, além desse certo juiz, nós temos aqui a personagem principal, que é a viúva. E a viúva, nos tempos bíblicos, elas sempre foram as pessoas que sofriam muito, né? Que não tinham quem lutasse por elas, principalmente no mundo machista, como era o mundo judaico daquela época. E nos diz ali que ela ia até onde o juiz estava e pedia para que ele fizesse justiça para ela, mas ele não queria fazer. Só que de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, mesmo estando numa cultura machista, estando num lugar onde as mulheres não deveriam estar, e tendo que ali ter que se expor, falar alto, porque era assim que funcionavam aqueles fóruns daquela época, esse juiz parou e pensou, e diz assim: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, ele se pôs a pensar, ele ficou pensando: bom, não temo, e não temo a Deus, não temo aos homens, mas de tanto essa mulher está me importunando, vindo aqui todo dia, e todo dia fazendo o mesmo pedido, eu vou atender ela. E aí Jesus faz uma comparação e diz assim para nós: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, querido, o que nós aprendemos com essa parábola? Que se as necessidades dessa mulher são supridas, quanto mais as necessidades dos crentes, dos cristãos, que oram não a um juiz iníquo, a um juiz injusto, corrupto, mas a um pai amoroso. Nós estamos pedindo para um pai que nos ama, um pai que quer ouvir as nossas petições, porque lá em Filipenses 4:6, nós aprendemos que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E também em 1 João 5, 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Amém, queridos? Então nós oramos a um Deus, e Jesus está querendo nos lembrar isso, oramos a um Deus que nos ama, que não é um juiz corrupto, iníquo, e que quer nos ouvir e quer nos atender. E a viúva nos ensina ainda mais uma coisa, a ter esperança e perseverança, porque todos os dias de Jesus, essa parábola, ela ia até o fórum e ela apresentava o mesmo pedido, ela insistia. Por isso, você não deve desistir de orar até que Deus responda a sua oração. Amém? Deus não é egoísta como aquele juiz. E mesmo quando ele demora a atender uma de nossas orações, é porque tem como propósito fortalecer a nossa fé e a nossa paciência. Não sabemos todos os caminhos de Deus e nem o tempo dele. Mas Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém, queridos? E lembrar também que Lucas 1,37 nos diz que para Deus não há impossíveis. Então, Jesus termina essa parábola dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se essa parábola ela é uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, ter perseverança na insistência da oração, o que Jesus quer nos dizer aqui no final dessa parábola é que a falta de fé se expressa na falta da oração, na falta de pedir, na falta de perseverar. Porque quando nós cremos em Deus, quando nós temos fé no Senhor, nós continuamos orando, nós continuamos pedindo, nós continuamos insistindo em orar até que o Senhor nos responda. Amém? Então, principalmente nesses tempos de quarentena, de pandemia, que a sua oração seja uma oração perseverante. Que a tua disposição, o teu coração seja um coração de alguém que persevera em orar, em pedir, em buscar a Deus e esperar a resposta do Senhor. Que Deus te abençoe tremendamente nesse dia. Tenha um dia de vitória.